Fica que nem homem, tá parecendo uma mocinha. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Bregonce e esse é o Não É Bem Assim. E não, você não errou e nem eu errei. Os vídeos continuam sendo às quartas-feiras e às sextas-feiras. Mas por uns problemas logísticos não deu pra sair o vídeo de ontem. Mas o vídeo tá saindo hoje, quinta-feira, e tem vídeo amanhã também, sexta-feira. Isso mesmo, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente tá falando aqui. E sim, a gente tem 2 vídeos na semana. Um vídeo quarta-feira e o outro vídeo às sextas-feiras ao 12h30. Então você já pode aproveitar e já se inscrever e ficar por dentro de tudo que eu vou falar por aqui. E o tema de hoje é um papo que a gente precisa ter e, na verdade, ele é a continuação de uma série que eu dividi em 3, vamos dizer, episódios, né? Que são falando sobre privilégios. O primeiro privilégio que a gente falou na semana passada foi sobre a branquitude. Vou deixar no final desse vídeo o link para se você quiser assistir também essa primeira parte. Então, a primeira parte é eu falando sobre branquitude, que é o privilégio de ser branco. Essa semana a gente vai falar sobre o privilégio de ser homem na sociedade. E aí, englobando o homem da forma maior que você possa imaginar. E na semana que vem, a gente vai falar sobre opressões de gênero. Que aí a gente vai falar sobre gênero e sexualidade. Explicar um pouco, falar sobre a gama de todas as letras que vocês sempre escutam falar por aí, mas saber mais a fundo e entender a particularidade da vida de cada uma dessas pessoas. Então, já aproveita, fica por aqui, que o tema de hoje a gente vai falar sobre machismo. Assédio, desigualdade de direitos entre homens e mulheres, diferença salarial, alto índice de estupro, objetificação da mulher, violência contra a mulher, o papel da mulher na sociedade, coisas de menina e coisas de menino, brinquedo de menina e brinquedo de menino, homens gays ou não sendo chamados de mulherzinha ou menininha como algo pejorativo. Tudo isso é reflexo de uma sociedade machista que ao longo da história do mundo demorou muito tempo para refletir sobre isso. E não dá para apontar e dizer que machista é o outro. A gente pode ser machista e não se dá conta disso. Homens podem e na maioria das vezes são machistas. Eu, como gay, provavelmente já fui machista, porque mesmo sendo gay, ainda sou uma figura de um homem na sociedade e tenho muitos privilégios. E mulheres também podem, algumas vezes, ser machistas. Definitivamente, eu não quero dar uma de esquerdomacho palestrinha falando sobre esse assunto. A minha ideia é dar luz sobre o tema e a gente poder debater um pouco do machismo na sociedade. O machismo, se a gente for parar para uma explicação bem didática, ele também é um sistema de opressão que coloca o homem como a figura mais alta da pirâmide. Tudo que estiver abaixo é considerado frágil e tem que servir ao topo. Dos homens das cavernas até seu tio quadrado do pavê, a figura da família que ficou definida historicamente reforçou muito o homem acima de tudo, como um provedor, como um cuidador da família. Por anos, homens trabalhavam fora e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, da comida, do lar, fosse o que fosse. Provavelmente você conheceu alguma mulher que já se definiu como do lar, que seria alguém que cuida das questões da casa e dos afazeres, mas isso não significa que eram opções delas. Muitas das vezes as circunstâncias que levaram elas até aquela situação. Só pra gente ter uma ideia, historicamente, vale relembrar que algumas mulheres já foram impedidas de fazer muitas coisas no mundo. Como, por exemplo, ter um cartão de crédito. Na década de 70, as mulheres solteiras ou divorciadas não conseguiam fazer cartão de crédito. E não importa quanto era o salário dessas mulheres, elas sempre tinham metade do crédito do que um homem. O voto para as mulheres no Brasil só aconteceu em 1932 com a nova legislação eleitoral. E aí elas puderam exercer o seu direito. Usar traje de banho pequeno na década de 20, existiam regras. E quem descumpria essas regras podiam ser expulsas dos locais e ainda podiam ser presas. Trabalhar grávida, gravidez era praticamente um sinônimo de demissão. Porque as mulheres engravidavam, automaticamente elas eram demitidas. Porque as pessoas achavam, ela vai ter uma gestação, dentro dessa gestação ela vai ter problema, depois ela vai ter o filho, vai ter que cuidar desse filho, a gente já aproveita e manda elas embora. As mulheres não podiam tomar pílula anticoncepcional. Só em 18 de agosto de 1960 o medicamento foi lançado nos Estados Unidos. As mulheres não podiam jogar futebol. Em 1921, o órgão de Futebol League disse que era um esporte inadequado para mulheres. E elas foram proibidas durante 50 anos. Isso só acabou em 1971. Ou seja,
ontem. Isso sem falar nas mulheres que não podem escolher os seus parceiros ou seus maridos, que são os casamentos arranjados, que infelizmente ainda é muita realidade na Arábia Saudita, em parte da Índia, Malásia e vários outros países. Hoje no Brasil, 28,9 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. Esse número cresceu 105% entre 2001 e 2015, segundo dados da pesquisa Mulher Chefe de Família no Brasil, Avanços e Desafios. E mesmo com essas mudanças na engrenagem, a sociedade ainda é, na maioria das vezes, patriarcal. Ainda nos privilegia como homem em diversas situações. Aí você, machão que está assistindo, pensa: qual é o meu privilégio? Eu não tenho privilégio nenhum, é tudo igual. Temos, meu caro, temos muito privilégio e precisamos falar sobre ele. A gente tem o privilégio de poder sair na rua de noite e não ter medo de ser estuprado. A gente pode usar a roupa que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, e ninguém vai assediar a gente na rua. A gente não é influenciado a pintar cabelo, a fazer depilação, a se manter maquiado, porque um homem que toma banho já é considerado alguém vaidoso. Mulher não, tem que fazer escova progressiva, pintar as unhas, tirar a sobrancelha. E outra coisa, a gente pode dar o ataque que for, que ninguém vai perguntar se a gente tá de TPM. A gente tem o privilégio de transar quantas vezes a gente quiser, sem sofrer o julgamento negativo de ninguém. Enquanto as mulheres têm toda a sua sexualidade controlada o tempo todo. A gente tem o privilégio de não ser demitido quando volta da licença maternidade. E falando em licença maternidade, a gente precisa falar também sobre a licença paternidade. No Brasil, o direito à licença paternidade foi incluído no rol de direitos de trabalho em 1967 como intuito de, considerando o estado de necessidade de repouso da mãe que recém deu à luz, possibilitaria que o pai pudesse faltar ao trabalho um dia útil a fim de fazer o registro civil do filho recém-nascido. A ampliação da licença maternidade de 1 para 5 dias só foi concedida com a nova Constituição em 88. Não, eu não vou comparar o Brasil com a Noruega, porque existe um abismo entre nós e os países nórdicos. Mas é estranho e machista a gente achar que um pai, para dar suporte para uma mãe, vai ficar 5 dias em casa. O que só reforça a velha ideia de que ele precisa voltar a trabalhar logo para manter a família. E tudo isso, e todas essas leis, são reflexo de um Congresso e de um Senado majoritariamente homem, majoritariamente brancos, que definem leis e os que as mulheres podem ou não podem fazer com seu próprio corpo e com as suas escolhas. Não é à toa que a gente vê um bando de machos falando groselha sobre aborto e diversos assuntos femininos que eles não têm a menor noção e nem empatia sobre o que se trata quando a gente assiste ao noticiário político. E para a gente falar dos preconceitos mais batidos, quantas vezes você já assistiu essa situação? Uma mulher leva alguma comida, a pessoa come, e a partir do momento que ela come, ela fala: nossa, essa é pra casar. Como se alho, cebola e um queijo gratinado fossem validação para o matrimônio de uma mulher, que eles nem sabem se ela quer casar. Por que ninguém fala isso quando uma mulher troca chuveiro, troca uma roda de carro, pinta uma parede, embolsa um reboco? Por que limpar uma casa, lavar uma roupa precisam ser tarefas que estão ligadas totalmente a mulheres e não associadas a homens? Eles não moram nessas casas? Eles também não sujam as roupas? É só um reforço histórico que coloca o homem e a mulher em caixinhas pré-definidas, como se nenhum dos dois pudesse fazer nada além disso. É aquela velha evolução do brinquedo de menina e o brinquedo de menina. Parece que eles pegam essa lógica de que as meninas brincaram mais de panelinha e fogãozinho ao longo da vida, um reflexo do próprio machismo, porque ele que estabeleceu esses brinquedos. E aí elas ficam com todas essas tarefas de mocinhas. Enquanto isso, os meninos constroem casas, são bombeiros, brincam de arma. Tudo bem, eles brincam de arma, muitos deles brincam de arma hoje em dia para lidar com a sua masculinidade frágil, né? Mas você quer ver uma desconstrução de tudo isso? Ou melhor, quer ver uma construção, mas daquelas cheia de cimento, massa e muita disposição? Eu vou deixar aqui no card da descrição do vídeo da Paola Cipriano. Ela é uma menina sensacional, que ela construiu a própria casa e ela é a única brasileira a dar dicas de obra e reforma no YouTube. O canal dela é sensacional. Quando você acabar de ver esse vídeo, você vê aqui embaixo na descrição o link para o YouTube dela, que é bem legal. Todo esse machismo também se reflete no mercado de trabalho. Segundo a ONU, as mulheres ganham 23% menos que os homens. Já os dados do Fórum Econômico Mundial diz que o salário de homens e mulheres só serão iguais no Brasil em 2116, a praticamente daqui a 100 anos. Entre 144 países analisados, o Brasil ficou na 129ª posição no ranking de igualdade de remuneração entre os gêneros. O Irã e a Arábia Saudita, isso mesmo, você não está ouvindo errado, eles estão à nossa frente.
Já o site de emprego Escato, ele mostra que as mulheres recebem menos que os homens em todos os cargos, e essa diferença pode chegar até 53%. A gente precisa fazer aqui um recorte racial. A pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o salário médio de uma mulher negra de 1995 a 2015 era de R$ 1.027,50, enquanto de um homem branco era de R$ 2.509,70. A base que mantém o machismo na nossa sociedade são as definições sociais do que é homem e o que é mulher. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Menina fecha a perna, menino mostra o pinto. Essa daí vai dar trabalho, hein? Quantas namoradinhas ele tem? Esses estereótipos vão desde a roupinha rosa da maternidade, que é definida para as meninas, e vai até a atribuição a uma CEO de alguma empresa, que pode ser mais incisiva, que pode ter atitudes mais propositivas, e é considerada braba, raivosa, durona, desequilibrada. Coisa que não acontece com o homem, porque a mulher precisa ser recatada, calma, tranquila, falar baixo e ser gentil. Já o homem não, ele pode ser agressivo, falar alto, mentir, demonstrar zero sentimento e ser ambicioso. Homem sensível, cheiroso, educado e todo o pacote de coisas básicas para você ser um ser humano normal é chamado de viado. Mulher que fala mais grosso, que tem opinião, que diz que não depende de homem e é independente, é sempre chamada de sapatão. São dois polos que fogem dos estereótipos do que é óbvio. E aí a gente vai para um ponto que a gente precisa refletir. Se um homem é gay, ele é menos homem, logo ele é discriminado pela sua feminilidade. Ele tem que ser homem como um homem máximo, como um homem mágico. Já uma mulher, se ela é lésbica, ela não é um homem suficiente. Ela também é discriminada porque ela é uma mulher e essa mulher nunca vai ser um homem. Então, o topo é sempre o macho alfa. E quando a gente fala sobre ser machista, não significa que a gente está falando sobre a prática só por homens cisgêneros. O machismo pode ser reproduzido por todos nós, homens ou mulheres, porque são reflexo desse discurso que é reproduzido em sociedade. Eles estão enraizados, a gente reproduz involuntariamente ou não, porque tem gente que é machista e sabe disso. O machismo está em dizer que seu filho pode jogar bola e que sua filha tem que fazer balé. Que meninas precisam se guardar e que meninos de 15 anos precisam ir para puteiro perder a virgindade. Quando a gente critica uma mulher pelas suas escolhas, seja na sua roupa, no seu batom, na profissão ou em qualquer coisa que ela escolha, é minimizar todas essas escolhas. E tudo isso pode ser reproduzido por um homem ou por uma mulher. E se engana o homem que acha que o machismo não é um problema para eles. Muito está sendo falado ultimamente sobre masculinidade tóxica. É até um tema que eu quero abordar aqui em um outro momento. A masculinidade tóxica é um efeito colateral do próprio machismo. Ela reafirma que tudo que é feminino precisa ser combatido. Afinal de contas, como aceitar uma mulherzinha, uma marica, uma menininha? São homens que colocam outros homens com uma série de problemas e incertezas por conta do machismo estrutural e as suas regras. Homem não chora, homem não sofre, homens não vão ao médico, homem tem que fazer sexo qualquer hora, homem não pode ser fiel à mulher, à esposa, à namorada, ele tem que passar o peru em todo mundo. Gente, nesse período eleitoral, tinha tweet de gente falando que não limpava a bunda, porque limpar a bunda era coisa de viado. Não tô falando de homem que usa maquiagem, que faz skincare, pinta o cabelo, nada disso. E até se eles fizessem, zero problema, isso eles não deixam de ser homens por nada disso. Mas eu tô falando sobre limpar a bunda depois de fazer cocô. Tem noção? A gente precisa ver campanha de gente falando pro cara lavar o peru, porque os homens não lavam, e aí eles podem ter câncer. Tem noção? A gente precisa falar também sobre dois pontos. Sobre misoginia, que você já deve ter ouvido falar por aí, que é uma palavra que se você não ouviu, você precisa prestar atenção, porque ela é a definição da repulsa, desprezo e ódio contra as mulheres. Uma aversão patológica ao sexo feminino diretamente relacionado com a violência que é praticada contra as mulheres no Brasil e no mundo. E se você ouviu por aí alguém falando também sobre misandria, você já pode contar para essa pessoa que isso é uma falácia. A misandria seria a repulsa e o desprezo ao contrário para o sexo masculino. Só que não existe relato na história do mundo de nenhuma sociedade onde as mulheres tivessem aversão aos homens e que elas se organizassem para matar algum homem na história. Não à toa, não é difícil da gente ver por aí um macho desinformado batendo no peito, dizendo que feminismo é o mesmo que machismo. Tá tudo errado. O machismo quer impor o homem na sociedade acima de todas as pessoas. Já o feminismo é um movimento social que luta por equidade de gênero.
equidade, igual, entendeu? Para igualitário, iguais, os dois. Não é a mulher acima e o homem abaixo. E nem o homem acima e a mulher abaixo. Então não fica por aí dizendo essas merdas que machismo é a mesma coisa que feminismo. Para de fazer isso que tá feio. Meninos, um alerta. Quando as mulheres estiverem no seu trabalho, no Facebook, falando sobre homens, quando elas estiverem falando sobre várias pessoas, você não precisa surgir das profundezas do inferno para falar, mas nem todo homem. Ninguém tá falando de você ou de alguém individualmente, é um coletivo. Baixa essa bola, para de pensar só no seu umbigo que tá todo mundo falando sobre você. Respeitem as mulheres, ouçam o que elas têm a dizer, só elas podem nos dizer o que é melhor para elas. Não reproduza a piada machista, não minimiza tua namorada, tua mãe, tua irmã, tua mulher, nenhuma mulher. Conversa nas suas rodas de amigos sobre masculinidade tóxica, sobre tudo que as mulheres já passaram até aqui e ainda passam por conta do machismo estrutural. Reflitam sobre os assuntos que vocês estão debatendo na hora da cervejinha de sexta-feira. Contratem mulheres, leiam mulheres, assistam mulheres, patrocinem mulheres. A jogadora Marta, a maior goleadora da história das Copas do Mundo, feminina e masculina, a única jogadora a fazer gols em 5 Copas do Mundo, ela lançou uma campanha junto com a ONU na última Copa Feminina, que era o Goal Equal, que era para chamar a atenção da imensa desigualdade salarial entre homens e mulheres no esporte e em diversas áreas. O texto da campanha diz: bola igual, campo igual, regras iguais. Se as mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens, por que elas não recebem o devido reconhecimento, o devido apoio, a devida remuneração? Equidade é algo pelo qual devemos todos e todas lutar. Afinal, somos iguais. E é por isso que a gente precisa lutar, pela igualdade de todos. E para fechar, cara, limpa essa bunda, lava essa piroca. Isso não é ser homem, isso é ser um porco nojento e fedido. Você tá fazendo tudo errado. E se você ficou aqui até agora, você deixa sabonete escrito aqui embaixo para eu saber que você passou um sabonetinho, deu uma dica do sabonete para as pessoas e para saber que você prestou atenção em tudo que eu tava falando até aqui, pra gente compartilhar esse vídeo, compartilha esse vídeo por aí, pra gente desmontar o machismo. Nunca é tarde pra gente se desconstruir e começar a fazer uma nova história. Na verdade, a gente já tá muito atrasado com diversas histórias e com muita reparação histórica que a gente precisa fazer. Sempre é tempo. Então, se você ficou por aqui até agora, você tem também esses 2 vídeos, ó, que estão entrando aqui agora. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau!